Quais foram os pontos, assim, chave que seu negócio mudou? Eu tenho os meus, só para você entender aqui, para ficar contextualizado. Eu ter começado vendendo cinto de sapato na feira foi um ponto de inflexão, porque eu descobri o que era vendas, o que era dinheiro, o que era custo, o que era lucro. Lidar com gente, né? Lidar com gente, ser humilhado. Feira antes de ser humilhado, o povo abusa de ser. Eu vendia sapato, colocava o sapato no pé do cliente, ajoelhava na sala para pôr o sapato no pé do cara, né? Vendia cinto, então foi um ponto de inflexão. Entrada na faculdade foi um ponto de inflexão e sair da faculdade também foi um ponto de inflexão. Focar 100% no imobiliário foi um ponto de inflexão. Começar o digital foi um ponto de inflexão. Mudar de Goiânia para São Paulo foi outro ponto de disrupção muito grande da minha vida. Aí, muito dinheiro no digital e mexer com tecnologia foi outro ponto de disrupção. Então são 6 pontos de disrupção meu muito fortes. Você consegue pontuar ao longo da trajetória esses pontos de disrupção, assim, pontos que você falou assim, caramba, minha vida girou. Aí depois, minha vida girou de novo, minha vida mudou de novo. Pra gente poder achar nas chaves disso. É porque é o que a gente quer promover para quem está assistindo. Pontos de disrupção aqui. E talvez alguém pode falar na frente, ó, o podcast do Marcos com o Ricardo Eletro foi um ponto de disrupção na minha vida. Valeu, a gente está aqui para isso. A gente está aqui para isso. Justamente tentar ajudar as pessoas. Eu tenho vários pontos de disrupção, mas eu vou lembrar rapidamente. Assim, primeiro, montei a loja em Divinópolis, que foi um grande momento para mim. Com 3, 4 meses eu já tinha montado a segunda loja, pra você ter noção. Ganhei tanto dinheiro no Natal. E as pessoas acreditaram em mim onde eu comprava do fornecedor, que eu já consegui montar a segunda loja. E ali crescer no interior foi muito bacana, mas até que eu encontrei uma pessoa que falou uma coisa para mim muito importante, que pode ser que sirva para as pessoas que estão nos assistindo. Inclusive você fala muito sobre isso e eu concordo e comungo muito com isso. Um dia eu estava num hotel e no evento e eu conheci uma pessoa que tinha uma grande rede de calçados e confecções em Belo Horizonte, o senhor Luiz da Lude, e falou comigo, Ricardo, ele ficou encantado de ver meu entusiasmo, minha vontade. Você fala, com 53 anos eu tenho essa energia, você imagina com 18 anos de idade. Eu já tinha uns 20 anos de idade. Eu falei, cara, você é um gênio do marketing, de vontade de trabalhar, você tem que ir para a capital. Eu falei, não, senhor, você está louco, não tem condição nunca de ir para Belo Horizonte. Ele falou, cara, eu vou te levar para Belo Horizonte, você tem que estar em Belo Horizonte. E você anota uma coisa, eu vou te falar que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Uma coisa é você, Ricardo, do interior, aqui de Divinópolis. Outra coisa é que você frequentar o ambiente da capital de Belo Horizonte. Você vai mudar a sua cabeça. Legal. Você vai tornar um outro tipo de empresário. Outra coisa é quando você sair de Belo Horizonte e for empresariar em São Paulo. Você vai mudar completamente a sua cabeça. Você vai ver que você pode ser muito maior do que você é, do que você pode ser em Belo Horizonte. E outra coisa é quando você tiver a oportunidade um dia de empreender em Nova York. Você vai ver que São Paulo, perto de Nova York, vai ser outro nível de compreensão de empreender no mundo dos negócios. Então eu tenho certeza que você vai chegar em todos esses níveis. Graças a Deus já estou em São Paulo, eu não estou ainda em Nova York. Mas foi muito importante para mim, eu fui para Belo Horizonte, esse cara me ajudou. Eu lembro que foi um negócio muito pesado, é importantíssimo para as pessoas que estão assistindo. Quando eu fui lá, ele falou, Ricardo, então tá bom, então eu vou lá, seu Luiz. Cara, eu estou fechando uma loja muito boa, que ele estava mais velho, eu vou passar essa loja para você. O aluguel dessa loja é 50 mil reais e você vai ter que pagar 400 mil de luvas. Eu falei, seu Luiz, o senhor tá maluco? As 9 lojas que eu tenho hoje, eu pago 15 mil de aluguel nas 9 lojas que eu tenho hoje. Em Divinópolis tinha 9 lojas? Não, nas lojas ao redor de Divinópolis. Interior de Minas, tudo interior. Você tá maluco? Eu não tenho nunca condição de pagar 45 mil reais. Quanto mais 400 mil? Eu acho que 400 mil era meu estoque nas minhas lojas. Você tá maluco? Calma. Com 400 mil de luva, pra você comprar o ponto dele. Comprar o ponto. Aí eu falei, calma, que eu vou te falar o seguinte. O aluguel você vai pagar. A luvas você vai me pagar daqui 6 meses se o negócio der certo. Se não der certo, a gente rasa essa promissória. Sou Luiz da Luz. Voltei para Belo Divinópolis, não dou conta, eu e minha esposa, não vou dar conta de comprar. Aí eu fiz uma coisa que é muito importante as pessoas aprenderem. Saber fazer conta. Como é que você toma decisão? As pessoas falam que empresário tem que correr risco, correr risco, correr risco. Mas eu não acredito só nisso. Você tem que saber correr o risco. Perfeito. Muito bom. É muito fácil falar em correr risco e você correr risco sem saber e quebrar o seu negócio. E quebrar é muito triste. Risco calculado. Então você tem que saber. Então a pergunta para você saber correr risco é muito simples. É fazer conta. Eu voltei, voltei para Belo Horizonte, fiz uma conta de quanto que eu tinha de lucro nas 9 lojas. Gente, eu tenho aqui hoje mais ou menos uns 80, 100 mil reais de lucro
nessas 9 lojas que sobrava para mim por mês. Se eu pagar um aluguel de 45 mil reais, tudo total, isso quebra a empresa ou não quebra a empresa? Não, isso não vai quebrar a empresa. O que pode acontecer é eu perder esse dinheiro 6 meses e tudo. Se aquela conta fosse... Você lucrava mais 45 mil por mês? Se eu não ganhasse 45 mil reais, por exemplo, por mês, eu não podia ir. Só que eu ganhava 100 mil reais por mês. Nas 9 lojas você ganhava 100 mil. Nas 9 lojas. Então, gente, o risco aqui é um risco calculado. Então, sempre quando você vai correr um risco, você que está me ouvindo, preste atenção, faça a pergunta. Se der merda total, o que acontece? Perfeito. Se a merda total é você perder seu negócio, você não pode correr esse risco. E aí eu tomei a decisão de ir. E aí eu fui e essa loja vendeu mais do que as 10 lojas junto, multiplicado por 10. Que da hora. Então, assim, arrebentei de vender nessa loja minha, peguei um nome na capital e dali foi um grande passo de crescer a empresa. Depois foi um outro passo que foi para o Espírito Santo, sair do estado, que também foi muito importante. Deixa eu comentando cada passo, pode ser? Fazendo Pode. Link Esse foi muito importante. Amei a história. Inclusive é o que você fala muito, né? Que é o ambiente, né? Exato, amei a história, concordo 100%. Vou pontuando algumas coisas com o marketing do que ele está falando e vai contando vários pontos de inflexão dele. Primeira coisa aqui, que abriu a cabeça dele foi o seu Luiz. Então ele estava conectado com a pessoa do próximo nível. Uma pessoa já mais sábia, mais velha, com maior poder de execução, com mais resultado. Então o que você pode tirar disso aqui? De sempre ter um mentor, que talvez pode ser pela internet, naquela época não tinha como ser pela internet, hoje tem como. Aqui você está tendo a mentoria gratuita com a gente. Então... Isso é muito importante, você falou, viu? Importante demais. Eu lembro direitinho, fecho meus olhos, eu lembro direitinho, falando, cara, aquela fala daquele homem para mim mudou a minha vida. Então, assim, e o que você falou, ele era o meu mentor naquele momento ali. Eu tive um cara que mudou minha vida também, o Ari. Eu era corretor de imóveis, eu tinha um carrinho de 18 mil, era um Polo, meu primeiro carro. Aí eu fui ganhar uma comissão boa e entrou na comissão um HB20. Eu entendi a diferença, fiquei com o HB20 de 35, 37 mil. Todo empolgado, o Ari chegou, ele era cliente do meu pai na imobiliária. Ari, comprei o HB20 aqui, ó, e tá, vou pra faculdade fazer engenharia civil. Ele, bom demais. Aí a gente foi lá, conversou a manhã toda, aí ele tava indo embora, eu encostei na porta da imobiliária, ele ficou na minha frente e o carro do outro lado da rua. Aí eu vi o Ari aqui e o carro no fundo. Aí o Ari falou assim pra mim, Marcos, tava pensando aqui, se eu fosse você, eu venderia esse carro seu. Botaria pro Polo. Eu falei, por quê? Ele falou, não, você é muito novo, cara. Você tem que fazer igual o bambu chinês. Você vai ter esse carro aí, ele é quase o dobro do preço do outro. Você vai ter que pagar seguro, é um carro mais visado para roubar. O seu Polo velho, ninguém queria roubar. O HB20 o povo quer roubar. Você tem 18, 19 anos, você não precisa de um carro tão bom quanto esse. Se você for mostrar um imóvel melhor, você pega o carro do seu pai para fazer branding. Só que não era essa palavra na época, né? Para passar mais confiança. Pega esse carro, volta pro menor, pega esse dinheiro e compra um imóvel, junta mais comissão e compra um lote e começa a revender. Você sabe o que é bambu chinês? Eu falei, não, foi o bambu chinês. Ele cresce 5 anos para baixo, raiz, só para depois crescer para cima. Você acabou de ganhar dinheirinho, você vai trocar de carro já? Você está querendo fazer isso para aparecer para os outros da faculdade, para ter o melhor carro da turma, para poder aparecer para as meninas. Você vai meter o pé pelas mãos, cara. Não é hora de você dar esse salto. É hora de você voltar para o carro que você tinha, pegar o dinheiro e investir em algum imóvel, compra um percentual junto com seu pai, faz alguma coisa, juntar mais comissão. É de você refazer dinheiro. Esse dinheiro ele tem que voltar para gerar mais dinheiro, não para você poder ficar batendo de carrão aí do ano. Você tem que ser um bambu chinês, cresce para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Igual o bambu chinês, 5 anos, depois você cresce para cima. Cara, eu fui embora para casa com aquilo na minha cabeça. E aí eu falei, quer saber, eu vou seguir o irmão Ari. Porque ele era um cara que era construtor, tinha um monte de prédio, um monte de kitnet, já ganhava uns 150 mil por mês de aluguel. Ele era muito foda, assim, um dos melhores clientes da imobiliária. Eu vendi o carro. Com o dinheiro que sobrou, sabe o que eu comprei? Comprei um curso de leilão de imóveis, que apareceu logo depois. Até hoje é Remata Imóveis Leilão. Já ganhei milhões de reais com leilão de imóveis, com o conhecimento que eu adquiri do dinheiro que sobrou desse carro. E entrei no marketing digital. O primeiro treinamento de marketing digital de lançamento que eu comprei foi com esse dinheiro. Cara, se eu não tivesse batido esse papo com o irmão Ari, minha vida não tinha transformado como ela transformou. Então o papo de ter conversado com esse cara mais velho, mais sábio, me dado esse input, eu ter seguido, mesmo sem querer, mudou minha realidade. Foi igual a sua do seu Luiz. Então o primeiro ponto que a gente pode tirar aí. Segundo ponto que a gente pode tirar. As coisas que te trouxe até aqui não vão te levar para o próximo nível. Não vai. As lojinhas de Divinópolis e interior de Minas Gerais fez o Ricardo Eletro bater 100 mil ali de lucro por mês, as 9 lojas. Mas aquela região não ia fazer ele para um nível maior. Por quê? Dentro do marketing chama mercado endereçável. O mercado endereçável, a quantidade de clientes que podem consumir o produto, se tratando de interior, é muito menor e é reduzido em relação à capital. Lógico. Então,
Três insights que pode tirar. Tenha conselheiros. Outro, as coisas que trouxe até aqui não vão levar ao próximo nível, você tem que fazer coisa diferente. Correr risco calculado. E terceiro, tamanho de mercado. O mercado endereçável é muito maior. Dentro de infoproduto, você vai ganhar muito mais dinheiro ensinando inglês do que ensinando russo. Quase nenhum brasileiro quer aprender russo. Muitos brasileiros querem aprender inglês. Então o mercado endereçável é maior.